Estou aqui mais um dia do desafio Monteiro Lobato. Esse aqui é A Chave do Tamanho, o 7º livro. Bom, A Chave do Tamanho, ela foi lançada, esse livro foi lançado em 1942, sim, na época da Segunda Guerra, quando os submarinos alemães afundaram os navios brasileiros. Esse ataque provocou que o Brasil entrasse na Segunda Guerra. Então, A Chave do Tamanho é uma crítica a esses governantes que fizeram essas guerras, né, que fazem até hoje, né, gente? Estamos aqui no século XXI e continuamos aí com as guerras da Síria e tudo mais, né? Então a gente continua com isso, e o Monteiro Lobato ele apresenta para as crianças esse tema da guerra, um problema que é sério e que os adultos não discutiam com criança naquela época. Até hoje, assim, é um pouquinho tabu. Bom, para Dona Benta, o planeta é uma coisa só. O que acontece lá longe, do outro lado do Oceano Atlântico, afeta a humanidade inteira. É legal isso, né? Em tempos de refugiados, né? Vale a pena, assim, fazer sempre esses recortes, contextualizar. Por isso ela está cada dia mais triste com as notícias sobre a Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios na Europa deixam todos os moradores do sítio completamente desanimados, ou melhor, quase todos. Porque a Emília fica muito nervosa, com muita raiva por causa dessa matança. E esse é o único livro do Monteiro Lobato que vem com uma notinha de explicação necessária, que foi o próprio Monteiro Lobato que escreveu. Vou ler, tá? Os personagens deste livro vêm de obras anteriores. Todas nasceram em Reinações de Narizinho e aparecem em Saci, Viagem do Céu, Caçada de Pedrinho, Aritmética da Emília, Memórias da Emília, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo, O Minotauro e outros. Emília foi evoluindo e insensivelmente passou de boneca a gente de verdade, conservando o tamanho inicial de 40 centímetros. É o símbolo da independência mental e da habilidade para enfrentar todas as situações. Praticamente é quem governa o sítio e sempre mandou no Visconde. A vida no Pica-Pau Amarelo é um interminável suceder de reinações maravilhosas, nenhuma das quais equivalem em originalidade e imprevistas consequências para o mundo a descrita nesta obra. Então ele mesmo já fala, né? Aqui veio que essa obra que é a mais importante, assim, no sentido de mudanças para a humanidade, porque até então as reinações que eles faziam afetava só o sítio, as historinhas do sítio. Nesse livro o Monteiro Lobato extrapola, porque a quarta parede ele quebra o livro e vai fazer a Emília resolver problemas da Segunda Guerra. Entendeu? Então, ó a gravidade. A Emília, ela tá muito chateada com isso e ela acha que as guerras, elas têm uma chave. Tudo na vida tem uma chave. Alguém ligou a chave da guerra, porque só não para de ter bombardeio. Ligaram a chave da guerra. E ela decide que ela tem que ir lá resolver desligar a chave da guerra. Então ela tem que ir para casa das chaves. Como que ela ia fazer isso? O Visconde tá lá no laboratório dele inventando o Super Pó. Super Pó é o que ele fez uma atualização pro pó de pirlim-pim-pim. É instantânea a viagem do Super Pó, é muito mais forte que o pó de pirlim-pim-pim. Então a Emília pega e usa o Super Pó para ir lá onde acha a casa das chaves. Então eu quero ler agora um pouquinho para vocês darem uma olhada na descrição, que eu acho muito interessante a descrição. Vou falar com voz de suspense, para vocês verem a emoção que dá para dar. Lentamente voltou da tonteirinha, deu num lugar nebuloso, com ar de madrugada. Não avistou árvores nem montanhas, só via lá ao longe um misterioso casarão. Isso deve ser o fim do mundo, e aquela só pode ser a Casa das Chaves. Que pó certeiro. Então dá pra fazer suspense, porque imagina um lugar nebuloso e tal, né, para as crianças ficarem mais interessadas. Bom, a porta estava aberta, não tinha nenhum objeto nem máquinas, só um nevoeiro. Dentro também tinha um nevoeiro. Estão prestando atenção no suspense dessa história? Mas na parede tinham várias chaves, como as de eletricidade, aquelas que tem que puxar assim. Várias. Pensa numa parede cheia de chaves, todas erguidas para cima. Daí a Emília pensa, hão de ser as chaves que regulam e graduam todas as coisas no mundo.
Porque nem tudo é 880, tem as graduações, né? Vale lembrar, porque os esquentadinhos que fazem a guerra acham que é tudo 880. Não existe diálogo, não existe nada. Uma delas, portanto, é a chave que abre e fecha a guerra. Mas qual delas? Todas igualzinhas. Não tinha letreiro, não tinha números. Como decidir o que fazer? Então a única solução, ela pensou, é usar o método experimental que o Visconde usa em seu laboratório. A chave ficava no alto para Emília alcançar. Ela teve que usar metade de um grão do super pó. E agarrou qualquer uma das chaves, gente. Fazer o quê? É experimentação. Quando ela puxou, ela não precisou de muita força. Bastou o corpo dela para que fosse quase pro fim. Mas o que aconteceu depois foi assim. Ela desapareceu. E quando ela viu, vou dar uma lidinha nisso aqui também que eu achei interessante. Mas o que aconteceu foi a coisa mais imprevista do mundo. Tudo em sua volta se transformou em um pano enorme. Já estava ficando sem ar. Engatinhando, tentava andar, mas o peso do vestido a achatava. Eram muitas dobras. Emília lembrou do labirinto de Creta. Então aí você já faz o link com o labirinto de Creta, já papa, onde morava o Minotauro. Era escuro onde estava, mas conseguiu sair exausta. Percebeu que as chaves estavam muito mais longe, tudo aumentara, porque ela viu um pedestal que estava em cima do pedestal. Ela viu que ela estava em cima de um pedestal, achou que estava sonhando. Depois se colocou a pensar com toda a força, examinou o tapete do pedestal e percebeu riscos que eram letras, porque estava tão próximo que não dava para entender o que era. E eram letras que formavam a palavra fósforo, ou seja, ela não tinha aumentado as coisas, ela que tinha diminuído, e aquilo que ela quase morreu asfixiada era o vestido dela que tinha caído para cima dela. Pensa nisso, isso é uma história de suspense, gente, isso é uma história de terror. Pensou, se todas as criaturas ficaram pequenas, então o mundo todo deve estar na maior atrapalhação, mas a guerra acabou, porque essa é a lógica dela. A situação era tão nova, olha que interessante isso. A situação era tão nova que as velhas ideias não serviam mais. Emília compreende algo que Dona Benta tinha explicado. Nossas ideias são filhas das nossas experiências. A mudança do tamanho da humanidade vinha tornar as ideias tão inúteis como um tostão furado. Porque, por exemplo, um gato não é um bichinho fofinho? É um bichinho fofinho e tal, tudo mais. Um cachorro, um bichinho fofinho. Um pintinho, então, inofensivo. Mas para você que é do tamanho de 1 centímetro, como se fosse uma minhoca, o pintinho é um bicho feroz que enxerga você em tudo que é lugar e te bica e te come. Então, tudo depende do ponto de vista. Tudo depende das nossas experiências. Fica aí a dica do Monteiro Lobato, gente. O que aconteceu? Ela pegou e descobriu que ela tinha que fazer alguma coisa. Ó, o que faço agora? Tenho várias soluções a escolher. Uma é largar tudo como está. Pensa que ela tinha as possibilidades, ela tinha o mundo nas mãos. Tudo como tá. Outra é levantar a chave e deixar as coisas como eram. Ou ela deixava tudo pequenininho, ou ela erguia e deixava as coisas como eram antes. Preferiu voltar e levantar a chave, deixar as coisas como eram antes. Ela achou que parecia o melhor, porque se ela ficasse pequenininha, ela ia voltar para o sítio e não ia conseguir nem atravessar o terreiro, porque o que acontece? Ela ia ficar com 1 centímetro. Imagina, o gramado é um infinito. Então ela pensou, não, vamos voltar como era. Ela usou um pouquinho do super pó e subiu, assim, um pouquinho, bem pouquinho. Quando subiu, ela tentou abaixar, mas ela estava de 1 centímetro, o peso dela não conseguia abaixar mais a chave, então ela não tinha mais jeito, né, gente? O que aconteceu? O super pó estava na mão dela, então ele caiu no chão, ele não caiu dentro do bolso, porque senão ela não ia conseguir puxar. Ela olhou pela frechinha e pegou o que ela podia. Ela pegou um pedacinho para ela cheirar na hora e 2 que ela para carregar. E ela pegou e cheirou e foi dar na porteira do sítio. O que aconteceu? Ela estava lá na porteira do sítio, começou a tentar andar e começou a olhar, pensa a grama do gigante, os bichos tudo do gigante e tudo mais. Só que quando ela estava andando, entrando na porteira, apareceu o Pinto Sura, que é um pintinho, e atacou ela.
O que ela foi fazer? Ela teve que já gastar o super pó. Ela gastou o super pó e acordou, sabe Deus aonde, numa árvore azul. Ela ficou olhando uma árvore azul e foi reparando que era, na verdade, um jardim de hortênsias. Ela estava numa florzinha. Para vocês verem aí as percepções. Esse livro trabalha muito com as percepções das coisas, do grande, do pequeno. Porque quando você está numa situação inusitada, você sempre vai buscar uma referência. Então ela procura uma referência na Alice no País das Maravilhas, daquela coisa do tamanho, que deve ter acontecido com ela, alguma coisa assim. Então ela para lá no jardim de hortênsias. Ela vai olhando as coisas e diz que tem que interpretar as coisas, né? E ela começa a olhar uma coisa verde, um verdor. Ela fala um verdor, na verdade é uma trepadeira. E ela vê um verdor eleva-se a grande altura e em cima espalha-se sobre caibros horizontais. Mais rapidamente, Emília ia aprendendo a interpretar as imensas coisas vistas. O verdor era uma trepadeira de varanda. A imensidão branca que ela via era a fachada de uma casa. Então ela pensou, putz, vou entrar lá naquela casa, vou ver se alguém se tem sobrevivente lá, se todo mundo diminuiu, se foi só comigo. Porque uma coisa ela já tinha entendido, que as coisas, os objetos não tinham diminuído de tamanho, porque a fósforo estava gigante e o vestido ela foi quase sufocada. E também ela descobriu que vergonha é questão de tamanho, porque quando você tem 1 centímetro você não tá com vergonha porque você tá pelado. Mas mesmo assim, você se veste para você se proteger, né? Claro. Ou ela faz uma analogia com as formigas. As formigas devem entender as coisas como imensidade móvel e imóvel. Por exemplo, se você vê que é um cachorro, você sabe que é uma imensidade móvel. Se você vê uma cadeira, é uma imensidade imóvel. Então é assim que as formigas devem distinguir as coisas. Só que ela continua pequenininha, só que ela tem a mesma inteligência de antes. Então ela começa a ver vantagens nesse novo mundo. Para a espécie humana. Ela começa a ver vantagens. E a Emília começa a observar as possibilidades, né? Ela começa a ficar maravilhada com os mundos dos bichinhos. Então ela pensa assim, ela olha o Medipalmus, que é um inseto. Então a criança que não sabe pode ver no Google o que é o Medipalmus. O Medipalmus, ela equivale, assim, do tamanho que a Emília tá, que é 1 centímetro, a um bicho, assim, de 8 metros. E no entanto era só uma lagartinha, que ela pegava na palma da mão e sabia que não era brava, que não era venenosa. Então ela tem uma ideia. Ela decide que os pés dela já estão doendo porque é muito pedregulho. Pra gente não é liso, mas pro ser pequenininho é pedregulho. E ela quer subir em cima do Medipalmus. Então ela começa a testar quais são os meios de transporte que a gente poderia ter se a gente fosse pequenininho. Só que ele demora muito. E ela vê a importância dos bichos pequenininhos terem vários pés, porque ela que tem 2 pés, ela só fica caindo nessas pedrinhas pequenininhas. Ela tentar andar num tatu-bola, só que eles logo não são bons para os cavalos, que ela fala, porque logo já vira bolinha. O gafanhoto dá um pulo e joga ela pro ar. A vaquinha, que é um besouro de pinta amarela, ela achou legal, porque o Visconde, ele estudava besouros e ela já sabia um pouquinho dele. Ela sobre esse besouro, que eles chamam de vaquinha. E ela segurou as asinhas dele com a perna e foi andando. E ele estava indo justamente em direção à casa. Só que quando ela saiu de cima dele para dar uma investigada no lugar que ela estava, ele saiu voando. Então ela não sabia nem como guiar, assim, no sentido de vai pra direita, vai pra esquerda, com o bichinho, com o besouro. Então ele voava, né? E nem como amarrar ele. Então ele voou. Mas também a gente tinha andado 2 metros com ele. Ela foi até lá e descobriu que foi até a casa, conseguiu carona e foi até a casa e descobriu que a varanda parecia que estava com 2 metros, só que tinha uma coisa comprida caída. Quando ela se distanciou, ela viu, era uma vassoura, um cabo de vassoura, e ela conseguiu entrar na casa. Quando ela conseguiu entrar na casa, ela viu uns serizinhos escondidos que se assustaram com ela. E uma criança que se chamava Juquinha conhecia ela dos livros, das histórias do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, as crianças do mundo real conheciam ela. Daí ela falou, não, é a Emília de verdade, não tenham medo e tal. E a Candoca, que é a menininha também e tudo mais. O pai tinha ficado sem voz e a mãe também muito assustada.
A Emília falou que eles tinham que se adaptar, que ela já estava vendo um jeito que eles têm que controlar os insetos para se trabalharem para eles, que as formigas podem ser boas carregadeiras e tudo mais. Ela já tá se adaptando, já tá se virando. E eles loucos assim de medo, até que chegam, eles escutam o Mio e o Mio vai se aproximando. Eles falam que é o Manchinho, o gato deles, e eles dão risada, tudo que o Manchinho é super dócil. A Emília fala: não, gente, cuidado, que o gato pode ser de vocês, mas e pode ser mansinho, mas ele não caça barata, ele não caça besouro, ele não caça bichinho, ele não caça passarinho. Caça, então ele não vai reconhecer vocês e vai caçar vocês. Eles não deram moral pra ela se escondeu e deu tempo dela tampar o olho das duas crianças, porque ela puxou as duas crianças. O gato chegou e comeu a família inteira, só deixou as duas crianças, e a Emília fingiu assim que eles tinham ido pra outro lugar e tal, que iam demorar pra voltar, mas o lugar era quentinho, pra ver se acalmava. A menininha continuava a chorar, o menino meio que se confortou lá com a ideia. Foi uma tragédia, e descobriram que aquela casa era do Major Apolinário. Ele era o prefeito da cidadezinha, e não era muito longe do sítio, não era longe a cidade. Então eles resolveram, né, ver o que acontecia, resolveram sair dali, esperaram o gato ir embora e foram andando. Só que antes a menininha tava com fome, e o menininho, que é o Juquinha, viu uma batata frita que ele tinha derrubado no chão, porque na hora que ele diminuiu de tamanho, ele tava comendo e a batata caiu com ele, né? E daí eles furaram, porque é muito duro a fritura para eles, daquele tamanho. A Emília, lá no Jardim Hortênsias, ela já pega um espinho de um cactus para servir como defesa. E daí ela furou e a menininha comeu a batata, e acho que a maioria era a fome do choro dela. Daí eles resolveram que a Emília teve a ideia de pegar algodão para esquentar, que eles estavam com frio, e para fazer de roupinha. Daí eles foram até a parte dos curativos lá e pegaram o algodão com dificuldade, tudo isso, é claro, vocês vão ver no livro a dificuldade para conseguir todos esses objetos, que até então seria fácil, né? E se veste com algodãozinho porque a Emília lembra do Visconde que muitos animais sobrevivem também porque eles se camuflam, né? Então, e quem que vai querer comer um algodão? Ninguém. Então eles se camuflam e põem o algodãozinho. Conforme eles estão indo, o menino fala: ué, mas talvez o beija-flor vá atrás da gente, porque eles fazem ninho com algodão. A Emília falou: mas pelo menos não vão comer a gente. E foram andando, quando justamente foi o que aconteceu. O beija-flor pegou eles, levou eles pro ninho. Só que chegando lá, eles dormiram, porque eles estavam muito cansados e era seguro. E no meio da estrada esse ninho. Daí eles estavam dormindo, quando eles acordaram, a Emília acordou, tinha um ovinho lá, que era o ovinho do beija-flor. O beija-flor tinha ido buscar comida e ela furou com o espetinho e comeram o ovo. E colocaram um pouco do ovo. Ela teve uma ideia de colocar o ovo na bota, porque a albumina gruda, seca rápido e deixa dura e resistente à bota. Nisso eles resolvem se jogar, porque eles estão com algodão e eles são leves, então eles planam. Só que a menininha fica presa num galho. Os dois conseguem pular, a Emília e o Juquinha conseguem pular. E daí eles resolvem esperar, mas tá vindo um ventinho, o vento leva, né, a menina dela consegue se deslocar. Só que tá vindo chuva, e daí a salve-se quem puder. A Emília sai correndo para um buraco de raiz da beira da estrada e cai aquela chuvarel. É uma toca de... Ela vê uma aranha, mas a aranha também tá com medo. A aranha não faz nada com ela, porque ela tá lá camuflada de algodão, e porque ela não podia ficar na chuva com aquele algodão. Quando ela pensa que os dois morreram e que não tem mais jeito, mas ali era salve-se quem puder. Quando ela sai no outro dia, parou a chuva, e ela olha, ela não pode acreditar. Sim, é o Visconde que tá vindo procurar ajuda. E o Visconde não diminuiu de tamanho, porque o Visconde, ele não engole as coisas, ele não come, então ele não virou gente, como a Emília que virou gente, que come e tudo mais. Faz a maior das estripulias para conseguir falar com o Visconde, fala com o Visconde, porque o Visconde, como ele é um sábio, ele fica olhando, observando os bichinhos, observando a areia, ele não é objetivo prático. Então ela consegue, quando ele vai olhar para uma água, assim, observar o reflexo dele, ela gruda no cotovelo dele e bate assim, e fala, daí ele vê que ela tá ali e tal, e como que aconteceu e tal, e ela conta que foi ela, ele fica muito irritado, ele fica assim: como que pode? Olha que irresponsável que você fez com a humanidade. Daí ela fala que eles estavam em guerra e que vai ser muito melhor para a humanidade eles serem pequenininhos, porque daí vai resolver o problema da fome, eles vão ter muito o que comer.
eles vão poder consertar o transporte, eles podem andar de besouro, eles podem fazer com que as formigas transportem, sejam o transporte deles. Então ele é ela mostra 1000 vantagens para você ser pequeno. E o Visconde começa a concordar com ela e tudo mais. Só que ele diz que eles têm que fazer um plebiscito para descobrir se devem ou não, se a maioria quer isso ou a maioria quer o tamanho, porque ela tinha matado com o tamanho, ela fala. E eles resolvem, ele fala que ele tem que ir lá falar com a dona Benta e ir lá pro sítio. Daí ela pega e fala que a mão dele tá muito suada para pôr na cartolinha. Daí ele põe ela em cima da cartola e faz uma janelinha na cartola para respirar, mas fala para fazer uma janelinha um pouco maior, porque eles vão procurar as duas crianças. Aí nessa história mostra que a Emília tem coração, assim, às vezes que é seletivo, mas tem coração. Daí eles procuram no ninho e acham as duas crianças, põem as criancinhas lá e eles vão andando, mas a Emília começa só querendo uma cartolinha, coloca na cartolinha, mas faz que é assoalho com fundo de laranja, daí que a ventilação, que a escadinha, 1000 exigências, né? Claro, daquele jeito mandona. E eles vão voltando em direção ao sítio. Quando eles veem o vizinho, que é um fazendeiro lá, eles colocam também o fazendeiro, ajudam o fazendeiro a ir lá pro sítio. Tá todo mundo numa cômoda. E eles dão vivas quando eles encontram a Emília, tudo mais. A Narizinho já sabe que a Emília é danada e que ela deve ter aprontado, que deve ser culpa dela. A dona Benta tá com medo da Emília, como ela tá com todo o poder e se achando que ela é a dona do sítio. O sítio o sítio da Emília é a cartolinha do Visconde, que dá pra fazer uma brincadeira bem legal com as crianças, de criar esse sítio com numa cartola pra ilustrar o livro. Também é bem interessante pra fazer essas brincadeiras de miniatura e tal. Muito interessante também para incentivar a leitura. Daí nisso a Emília fala, ela confessa, chega uma hora que por um ato falho ela diz que foi ela mesma, mas que foi sem querer, e quando não teve intenção ela não tem culpa, que não foi pro mal, que ela queria parar com a guerra e parou com a guerra realmente, que agora eles estão mais querendo sobreviver, se importando em sobreviver do que matar os outros. Só que daí ela sabe que milhões de pessoas estavam dirigindo e ficaram pequenininhas, bateram o carro, um monte de gente se afogou, um monte de gente morreu também, né? Tem isso, tem os dois pesos. E eles decidem ir falar com o pessoal, ver o que tá acontecendo pro resto do mundo. O Visconde faz um pouco mais de super pó e eles vão primeiro pra Alemanha, onde ela fala com Hitler, é impagável. Peraí que eu vou ler pra você. Bom, eles vão até Berlim, simplesmente ela não deixa o Hitler falar. Ela fala que o tamanho morreu e que a pessoa que matou o tamanho é a única que pode restituí-lo. E que aquele tamanho era malvado, porque se não fosse o tamanho, os homens não seriam tão maus quanto eles são. Os homens também não fariam guerras e não incendiariam cidades e nem afundariam navios e nem judiariam de judeus, ela fala. Mas esse misterioso alguém só restaurará o tamanho se, desse momento em diante, tiver certeza que a Vossa Excelência vai fazer paz e botar fora as armas e viverem com a mesma harmonia todas as pessoas, todos os líderes do planeta, como as formigas e as abelhas. Ela fala isso com muita raiva. Sem guerra, sem ódio, sem matanças. Você está entendendo? Ela fala para ele. E se por acaso algum dos futuros líderes romperem o trato, o castigo será o tal alguém descer a chave de uma vez por todas até 0. Ou seja, acabar com a espécie humana, né, gente? Então ela não deixou ele falar, deu esse intimato. Usaram o super pó, foram para o Japão, Rússia e foram para a Califórnia. Lá na Califórnia eles descobriram uma cidade balde, porque os americanos já são safos pra caramba, já estavam tratando de se adaptar, já estavam testando produtos, como que seria e tal. Depois dessa experiência, com essa troca, com esse um antropólogo tal, que estava coordenando a cidade balde, eles foram para a Casa Branca e falaram também tudo, o que ela falou pro Hitler, ela falou para todos os líderes, e eles fizeram um plebiscito
para ver se voltaram para o sítio e fizeram o plebiscito. A dona Benta e a tia Anastácia queriam que voltasse o tamanho, o Pedrinho, as crianças queriam que ficasse todo mundo pequeno para explorar esse novo mundo. Quindim, que é o rinoceronte, não tanto faz, tanto fez, não votou. O Buf queria que voltasse tamanho. O Visconde não ia ter voto, porque a Emília é meio ditadorinha, né? Não queria dar voto pro Visconde. Mas o Visconde, a dona Benta bateu o pé e disse que o Visconde tinha que votar. E o Visconde falou que estava cansado da Emília ficar mandando e desmantendo. Até ofereceu ele para ajudar o presidente americano, ou seja, estava desfazendo dele. Então ele preferia não ter esse poder aí de ser o único grande, que todo mundo fosse grande, queria ter menos trabalho e mais tempo para pesquisa, né? E daí ela ficou com raiva do Visconde, mas foi lá na chave do tamanho e ergueu e tudo voltou como era. Então essa história, ela é muito interessante e vale muito, muito, muito ser lida, tá? Até o próximo!